Você já passou pela situação de ouvir aquele som insistente de uma gota caindo dentro de casa? Pode parecer algo simples, mas as goteiras estão longe de ser apenas um incômodo. Elas podem indicar problemas estruturais, causar prejuízos, danificar móveis e até comprometer a segurança do imóvel. E o pior, muitas vezes começam pequenas e silenciosas, mas evoluem rapidamente quando não recebem a atenção necessária. No programa de hoje, você vai entender as principais causas das goteiras, aprender dicas práticas de reparos e principalmente descobrir como prevenir esse problema antes que ele pese no seu bolso. Fique com a gente, porque cuidar da sua casa começa pelos detalhes e evitar goteiras pode fazer toda a diferença. É assim que nós começamos o programa Café com Leite de hoje, aqui pela TV Verde Vale, na parceria com a TV Café com Leite, também com as nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube. E o meu convidado, ele é arquiteto, é professor universitário. Eu vou conversar com o Dr. Adailton Júnior. E o nosso tema? Goteiras, dicas de prevenção e reparos. Doutor Adailton, primeiro, muito obrigado por você aceitar vir conversar comigo hoje, num período chuvoso, um período que nós intitulamos o nosso programa de hoje, muito em voga em detrimento das chuvas que estão acontecendo. É uma alegria lhe receber aqui, seja bem-vindo. Primeiramente, muito obrigado, é um convite muito mais que satisfatório estar aqui representando a Uninasal, estar representando essa área da arquitetura que eu gosto tanto e realmente é um tema que está muito à tona, muito atual, a gente falar sobre goteiras nesse clima de chuva no Cariri que realmente está sendo muito forte. Engraçado, quando a assessoria me passou esse tema, eu estranhei, eu digo, porque arquiteto, eu sou advogado, sou contador, eu imagino o arquiteto voltado mais para a linha do embelezamento, eu vou usar minhas palavras, né? Do embelezamento de um ambiente, seja na linha interna, externa, então mais ou menos isso, né? Mas para a gente falar sobre esse tema, um arquiteto não seria, fiz até um questionamento, será que não seria outro profissional? Um engenheiro. Um engenheiro, né? Eu imaginei, né? Mas na minha linha de raciocínio, mas tem tudo a ver, né, doutor? Eu acho que, na verdade, está dentro do contexto, né? Tá, sim. Quando a gente fala sobre o profissional, o arquiteto, ele é muito mais que a questão do design, né? Tem toda a técnica, o estudo dos materiais, o acompanhamento de obras. Então, essa parte do desenvolvimento, da criação das obras, da concepção, também está muito voltada para esse âmbito da arquitetura. E a arquitetura vem crescendo a cada dia, né, doutor? Eu venho observando isso que aí eu alheio à arquitetura, lhe diria que enxergo que as pessoas estão vendo mais o arquiteto do que até mesmo o engenheiro, com todo respeito, né? Mas é uma realidade, né? Muitas vezes você está conversando e diz, mas você já viu com o seu arquiteto? Quer dizer, antigamente era você já viu com o seu engenheiro, agora você já viu com o seu arquiteto, né? Então, graças a Deus vem uma valorização sem desmerecer o mérito dos profissionais de engenharia, mas assim, é bom o destaque, né? Quanto mais as nossas cidades crescem, principalmente no nível urbanístico, né, construção de casas, de residências, a gente tem mais esse contato. As prefeituras, elas passam a ser mais ativas na sociedade. E aí as pessoas se perguntam, nossa, mas você já fez um projeto? E a questão projetual está associada ao arquiteto, né, à profissão. E aí é comum realmente a gente ouvir, você já viu com seu arquiteto? Você já tirou essa dúvida, né? Porque realmente é uma coisa, a gente passa por esse processo de projeto que seria a implementação de um sonho. Às vezes as pessoas veem o arquiteto só como aquele sonho, né, idealizador. Mas a gente quem vai realizar ele através dos projetos. Para fazer a concretização do alvará de obra, por exemplo, você precisa de um arquiteto para tirar, para fazer serviço de reparo, de manutenção, tudo isso também vai precisar de uma assinatura técnica de um responsável. Que legal, que bom. Né? Isso é, inclusive, até com um conselho independente agora, né? Porque era junto com o CREA, né? Era o CREA e agora a gente tem o CAU, que é o Conselho da Arquitetura e Urbanismo. Que legal. Parabéns a todos os profissionais da arquitetura, né? E
que se destaquem cada vez mais, fazendo por onde, né? Lógico, cada um, né? Cada um fazendo sua parte, a gente vai... A gente sempre diz que tem trabalho para todo mundo, né? Mas tem que ser bom para se destacar e receber esses locais, mas é isso mesmo. Aí nosso tema hoje seria goteiras, né? As dicas de prevenção e reparo. Nós estamos passando aí por um período de chuvas muito intenso e eu diria até que com uma certa gravidade no quesito de muita chuva, graças a Deus. Sim. E isso tem uma conexão ou a arquitetura ela é voltada mais para a linha, como eu citei, de embelezamento? Pronto. A gente tem uma coisa que é muito importante, eu diria até que fundamental na premissa básica dos projetos, que seria você organizar as zonas. Quando a gente fala de goteira, a gente está falando de uma área interna, né? Por exemplo, da nossa casa, dentro da nossa casa. Mas temos que lembrar também que tem as partes externas, os jardins, as áreas que devem ser abertas. Quanto mais a gente tiver essas áreas externas dentro da casa, com aberturas de grama, essa água da chuva ela vai penetrar no solo dentro do seu terreno. Por que eu falo isso? Porque vai diminuir a quantidade de água que a gente joga para as ruas. A maioria das ruas hoje são totalmente asfaltadas e aquela água não vai estar descendo para o solo e vai fazer aqueles arrastões. Mas isso já é bem mais complexo que as goteiras, né? Mas só que são coisas que se a gente não prevê desde o início do projeto, a gente acaba jogando um problema que era para ter sido resolvido dentro de casa para as ruas. E aí a chuva sai acabando com tudo e a nossa cidade ela não tem uma infraestrutura preparada para receber esse grande volume de chuva. E essa infiltração não vai prejudicar a minha casa não, nas bases? Não, se você tiver uma estrutura bem feita. Né? Se tiver um arquiteto. Se você tiver um arquiteto. Não vai acontecer, porque né? O que a gente faz? Por exemplo, você pode fazer uma impermeabilização das estruturas de base nas sapatas. É muito comum a gente ver hoje, vulgarmente, o pessoal fala até tipo assim, você viu aquela sapata pintada de pinche? Aquele produto preto que as pessoas passam na base? Isso ali serve para que essa umidade do solo, ela não suba pelas paredes. E não o que acontece muito aqueles fofuras na parede, na textura, né? Eu já vi até umas pessoas falarem que era sal na hora do reboco, na hora do cimento, mas não é. Isso ali é um efeito natural. A água, a umidade do solo, ela vai subir pelo reboco por capilaridade. É uma subida normal e aí acaba que derruba aquele pé. Todo o rodapé da casa, onde chove, por dentro da casa. É por conta dessa umidade do solo, que ela sobe, a nossa parede normalmente ela não é permeabilizada na base e acontece isso. E quando coloca esse piche, nessa impermeabilização, ela não consegue subir e vai procurar, porque ela procura outro lugar. Ela procura. A água, a gente fala que ela é muito esperta, né? Onde tem um grãozinho, ela consegue se penetrar. Mas essa manta, ela serve literalmente como uma proteção, uma blindagem. É como se fosse uma piscina ao contrário. É como se você estivesse impermeabilizando a sua parede de fora para dentro, para que essa água não chegue em cima. Mas ela vai encontrar outro lugar e ela não vai me prejudicar no outro local, não? Talvez. Então, qual é o ideal? Você impermeabilizar não só as sapatas, mas o piso e até 1,5 metro de parede. E aí é como se a sua casa fosse estar blindada por baixo. Protegida. É uma piscina, tá certo. Uma piscina. Tá certo. Ela vai parecer com o inverso de uma piscina, para que essa umidade do solo não venha a subir. Tá certo. Engraçado, nosso tema é na parte superior, nós estamos na parte inferior. A gente ainda nem conseguiu chegar na coberta. Nem conseguiu na coberta ainda. Mas a coberta, já que nosso tema é voltado para a parte superior, com o advento dessas chuvas aí, todo mundo tem uma goteirinha em casa, né? É em detrimento de que se ocasiona? É excesso de chuva? É telhado mal feito? O que é? Muitas vezes é falta de reparo. Então, às vezes, você pode até ter uma casa nova, mas se em 2 anos você não der uma manutenção, esse telhado ele vai começar, até pela incidência do sol, quando vem a chuva, esse material ele tem que trabalhar, ele tem que ter uma dilatação. E aí fica sol, chuva, esse material ele expande e contrai, e aí começam as pequenas rachaduras. Principalmente nos cantos de parede, é onde a gente vê mais as goteiras, né? Normalmente tá mais nos cantos de parede, e aí começa a fazer tipo aquela cachoeira. É o tradicional chamado Ageróis. Ageróis, agora você tocou perfeito, mesmo, né? É esse mesmo. O nome é Ageróis mesmo? Ageróis, pode que racha, assim. Tem ali, feita e rachou, né? Aí o pedreiro sobe lá, joga uma massazinha fraca. Joga e aí, tampa, só aquela rachadurazinha, mas só um mês. Só um mês. Tá garantido ali, não tem goteira hoje. Já aconteceu comigo de funcionar 2 dias. 2 dias? No terceiro dia de chuva, já estava aberto de novo. Aí é uma situação delicada porque, por exemplo, eu não conheço.
eu contrato um pedreiro e ele vai lá e faz a correção. É uma situação delicada, né? Que a gente não deixa de correr sempre o risco, né? O risco. E acaba que a gente tem prejuízo financeiro também, né? Sem Se dúvida, você contrata um profissional que ele não vai garantir a você aquela segurança de não ter novos vazamentos, né? E com certeza vai haver a questão de tempo, porque, como você disse, o sol e chuva, ele vai dilatar. Ele vai dilatar. Não tem saída, né? É verdade. Interessante. E ela ocorre mais nessa questão e no telhado, por exemplo. Com essa sol e chuva, ele dilata também as próprias telhas, eles se afastam, não? As telhas se afastam, só que as telhas sozinhas por elas não conseguem se deslocar tanto de local. O que pode acontecer se você tem uma casa num lote pequeno, tipo, se é uma casa colada na outra, acontece bastante, às vezes tem gatos que sobem e passam de uma casa para outra, passam passeando, fazendo aquela famosa seresta à noite de briga de gato, né? E aí eles espalham, né? Acabam afastando essas telhas e aí vai causar uma infiltração onde normalmente não seria um caso natural, né? Não seria por uma dilatação do material, mas por um afastamento que não foi provocado pelo humano, mas por um animal que vai subir lá em cima e vai afastar essas telhas. Vento também pode provocar, eu imagino. Vento também. Sabe um problema muito grande com vento? Se você tem, por exemplo, um beiral muito grande e uma varanda. Vamos dizer que você fez com estrutura metálica. E aí essa estrutura metálica não está bem presa. Se um vento vier muito forte, talvez até por baixo ele consiga levantar esse telhado. Porque se a sua estrutura não estiver bem presa, além da nossa preocupação da água que vem de cima, esse vento com chuva, porque muitas vezes a gente tem essa chuva de vento bastante forte, ela pode até levar ao telhado. E aí você não tem, vai ter só uma goteira, né? Vai ter uma chuva inteira dentro da sua casa. Me diga uma coisa, nesses casos, por exemplo, geralmente, por exemplo, tem que haver a saída do ar, porque ele entra aqui, senão ele levanta. Pronto. Né? A gente pode chamar o que a gente fala de ventilação cruzada. Todo ambiente, para ser ventilado, ele precisa ter uma entrada e uma saída. Certo. E aí, essa permeabilidade do vento por dentro da casa vai garantir que você tenha, por exemplo, durante o dia você vai ter um local mais fresco. Mas aí, falando do telhado, se você só tem uma única abertura e esse telhado não está preso, o vento vai tender a levantar essas telhas para cima. Né? Ele não vai voltar. Ele não vai voltar, né? Porque o vento ele vai entrar por baixo do telhado e vai fazer uma pressão muito grande. Então, se ele não conseguir achar um local para sair, ele vai tentar levantar essa telha de baixo para cima. É o lugar mais fácil. O lugar mais fácil para ele. Diga uma coisa, a inclinação, por exemplo, de um telhado, precisa ser calculado rigorosamente? Precisa ser rigorosamente. Dependendo, por exemplo, do local, por exemplo, nós estamos no Ceará, mas no Pernambuco ou em São Paulo é diferente, por exemplo, eu não sei. Pronto. A gente considera, nesse caso, a especificação do tipo da telha. Então, por exemplo, aqui na nossa região, por ser uma região muito quente, é mais costume a gente ver aquela telha colonial. Aquela telha tradicional. Certo. A inclinação dela é de 25%. Então, isso quer dizer que o meu telhado ele tem que estar num ângulo de 25%. Para garantir que essa altura de queda seja suficiente para que essa água não volte. Então ela vai bater, vai escorrer até chegar na bica. Por exemplo, uma telha metálica, ela já é 10%. É por isso que a gente consegue ver algumas casas nesse estilo mais moderno, com a platibanda mais baixo, porque o telhado fica bem baixinho. Inclinação de 10% é pouquinho. Telha romana, aquela amarelinha que a gente vê em deck, que é achatada, quadradinha. Duas, né? Isso, 45%, ela já vai ter uma angulação bem mais alta. Então, essa variação da altura do telhado, ela vai mudar em fase da escolha do tipo de telha que você vai colocar. E em não cumprindo, por exemplo, esses 45 ou 25 ou 10 centímetros, a probabilidade do vento a circulação do vento levantar mais rápido, por exemplo? Sim, mas principalmente essa questão da inclinação tem a ver com o escoamento da água, não tanto com o vento. Porque a água, para cada tipo de telha, ela vai escorrer de uma forma diferente. Ela tem uma velocidade de escorrer diferente. E aí, quanto mais alto, é porque aquela telha ela tem uma fragilidade em escoar. Então, a gente aumenta a inclinação para que a água possa descer mais rápido. Rapaz, são pequenos detalhes assim, mas que faz muita diferença, né? É tão complexo, né? Aí, simplesmente contrata ali um pedreiro e faz o telhado.
e depois acha que é caro E tem um desgosto, arquiteto, né? É tem um verdade. desgosto, aí vai pagar de novo, fora os aborrecimentos, né? Fora os aborrecimentos. Aquele retrabalho, né? O famoso retrabalho. Retrabalho, custo bem superior. Bom, gente, eu estou conversando aqui com o arquiteto e professor universitário, Dr. Adailton Júnior, falando sobre goteiras, as dicas de prevenção e reparo. Dr. Adailton, vamos beber água? Vamos. Por favor. As pessoas dizem assim, eu adoro quando você diz, vamos beber água e pega a água e bebe. Eu acho legal, né? E um cafezinho, vamos tomar um cafezinho? Claramente. E você, fique ligado. Dr. Adailton disse que tem muito mais aqui nas orientações sobre os cuidados que nós devemos ter com as tradicionais goteiras das nossas casas, né? É rapidinho, é só o tempo do cafezinho, daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, hoje conversando aqui com o professor universitário, com o arquiteto Dr. Adailton Júnior, falando sobre goteiras, sobre os cuidados que nós devemos ter, as dicas sobre prevenção, reparo, aqueles cuidados tradicionais, momento muito oportuno, como falei no bloco anterior, considerando de que aqui no intervalo eu conversei com eles, doutor, qual a casa que não teve ou tem uma goteira nesses últimos 30, 60 dias. Só na casa das meninas daqui da produção disseram que lá não tinha não, mas é porque também todo dia o marido sobe nas paredes lá para tirar a goteira, né? Gente, o doutor Adailton está nos abrilhantando aqui com informações ricas sobre pequenos detalhes, mas que impactam sim em nossas vidas, em nossas residências ou até mesmo em nossas empresas. Não é, doutor? De qualquer forma, o senhor falou algo que me chamou a atenção no bloco anterior, que é o quesito assim de a cada 2... Eu lhe digo de coração, eu nunca atentei para isso de a cada 2 anos. A gente só faz quando acontece. Quando acontece. Se não tiver goteira, eu não vou mexer não. Para que eu vou mexer se está tudo bem? Será que está tudo bem, né? Às vezes não está, né? O mais aconselhado é a gente fazer uma manutenção preventiva. Então, o que é que poderíamos fazer, por exemplo? Se eu for sugerir um mês ideal para fazer essa manutenção, seria novembro. Por quê? A gente sabe que aqui no Cariri, esse período de chuvas ele vai se iniciar ali de dezembro, janeiro, fevereiro, às vezes se estende mais um pouquinho. Mas, em geral, em dezembro a gente espera já que esteja chovendo, né? Então, se você puder ter uma pessoa para subir ali em novembro, olhar se não tem nenhuma telha fora de local, se não apareceu nenhuma rachadura nova, que até então era desconhecida, seria bom para a gente Mas evitar o dia a dia esse não, desgaste. Eu me lembrar, né? Eu digo eu sou pessoas, né? Então, eu me lembrar de fazer esse trabalho, eu acho um tanto assim, se eu não me agendar, eu não vou olhar, não acontece, né? Porque não está chovendo, não tem problema. Eu vou esperar chover para quando a goteira vir, eu digo, então tem problema. Mas me diga uma coisa, outro detalhe importante que eu vejo muito nas residências, forro. Tanto forro convencional de PVC ou de gesso, ou até mesmo laje. É um fator impeditivo de visão, de fácil visualização, né? Com certeza, porque ele acaba resolvendo a estética interna da casa, né? Você fica com a casa mais bonita, tá forrada, tem aquela estética de limpeza também, mas a gente não vê o telhado. E aí isso, do ponto de vista técnico, prejudica, né? Porque a gente não sabe, por exemplo, se tiver um facho de luz chegando no seu forro, se o seu forro for de PVC, você ainda vai conseguir perceber. E aí você já sabe que ali pode ser uma possível goteira no futuro, né? Mas quando o seu forro é de gesso, ou então ele é uma laje, a gente não vai conseguir ver isso de baixo para cima, né? Então realmente precisa ver por cima do telhado, que é mais trabalhoso, né? Tem que pegar uma escada, tem que subir, isso realmente é mais cansativo. Quando se tem laje, por exemplo, eu imagino, que eu já subi em algumas lajes, já observei, que tem aquela fiação solta por ali, muitas vezes, né? Que o pedreiro deixa que a gente nunca vai conferir. Está rebocadinho aqui, tá bom, né? A lâmpada está acendendo, o interruptor está ok, vou subir lá para ver não.
Mas aquela fiação também pode causar um dano elétrico, um incêndio, coisa, né? Pode sim. Um curto. Se você tiver uma fiação que esteja ali e ela, por alguma incidência, vier a encostar, ter contato direto com a água e tiver mal isolado, isso pode causar até um incêndio também, né? Então, assim, é perigoso. Sim. Não só de um curto-circuito, mas só que desse fio ali estar exposto, estar na presença da água e a gente ter uma consequência pior. Então, é prejudicial. É preocupante. Tá certo. E lembre-se que é a sua família que está ali dentro, né? Com certeza. E aí outro detalhe, essa questão que o senhor falou, assim, para a gente atentar por volta do mês de novembro, né? Um mês assim que antecede geralmente o inverno aqui na nossa região especificamente. Mas seria mandar algum profissional para fazer uma revisão geral no telhado? Seria mais ou menos isso? Seria. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você precisa de uma pessoa, pode até ser um pedreiro da sua confiança. Ele vai subir, ele vai olhar se as telhas não estão fora de local, se uma bica não está entupida. Às vezes a gente fala muito da telha, mas as folhas da árvore, por exemplo, do vizinho ou até do seu quintal, se encher aquela bica e tampar a saída, que seria o ralo, isso vai ser muito prejudicial, porque essa água do telhado vai descer, vai juntar na bica e vai voltar para dentro da sua casa. Então o volume de água vai ser bem maior do que uma simples goteira, se isso acontecer. E não era a telha quebrada, né? Não era a telha quebrada. O que vem acontecendo muito, que eu venho observando, por exemplo, esse pessoal que instala antena de internet ou até mesmo de energia solar, acontece demais. O pessoal anda em cima do telhado, não quer nem saber, e quebra, e de repente o dano vem. O dano vem. Eles sobem para fazer um serviço paralelo, né? Por exemplo, vamos instalar aqui uma antena. E aí ele subiu lá, mas nessa subida acaba que ele pisa nas telhas, às vezes pisa do jeito errado, ela quebra. E se ele não avisar, como é que a gente vai saber, né? Então, por isso que é importante. Se você realizou algum serviço na sua casa durante o decorrer do ano, é importante que tenha até essa preocupação. Tipo, nossa, talvez aconteça de ter uma goteira esse ano, porque alguém subiu para fazer algum serviço lá em cima e eu não acompanhei, eu não vi. Né? São coisas que podem... É como se fosse o gato. Lembra que a gente falou do gato no outro bloco? Se um gato sobe no seu telhado e afasta a telha, imagina um ser humano, né? Um corpo pesado, 70, 80 quilos pisando em cima de um telhado que não foi feito para isso. Você falou aí na questão da calha, que eu acho super interessante, e acontece demais os fatos com a calha. É o que eu tenho observado. Mas como é que eu posso identificar se o problema é na calha? Se eu tenho como eu estou me fazendo às vezes de proprietário ou de morador da casa. Sim. Telha, laje, calha, ageróis. Eu tenho que procurar um profissional ou eu subo e vou tentar ver? Naqueles momentos introdutórios, para saber se eu devo ou não fazer logo, evitar talvez. Eu acho que se você subir para ter apenas um olhar assim, de preocupação, talvez uma pessoa, vou dizer um leigo, né? Uma pessoa que não foi instruída, ela consiga identificar isso. Por exemplo, uma bica, como você saberia? Se você vê que tem folhas na entrada do cano, então isso é uma coisa que é perceptível visualmente, né? Você não precisa de um super profissional para ver um aglomerado de folhas ali perto de um cano, né, de um ralo. Então, isso são coisas que visualmente qualquer pessoa consegue identificar. A rachadura já é mais difícil, porque às vezes o que é rachadura para uma pessoa comum, quando o profissional vai lá e diz, não, aqui é uma possível área de infiltração. Mas, assim, questões de folha, de telha fora do lugar, às vezes a gente de fora consegue identificar. Problemas de telhado, problemas de goteiras, usando o termo goteiras genericamente, em detrimento de calhas, porque aí não sei se seria bem goteira, mas seria mais uma falha, talvez, eu não sei, que pode me ocasionar na minha base do forro ali uma pequena fissura que chama, Sim, uma rachadura. Para mim, eu sou do tempo de rachadura. Mas é uma fissura na parede ali, aquilo dali é um indicador de que tem uma coisa errada em cima. Um indicador que tem uma coisa errada em cima. O que acontece? Vamos supor que você tem um forro de gesso. Se você aparecer pontinhos, é onde está pingando. Ali tem. Ali é uma goteira, certeza. Se você começar a aparecer, o seu forro ele começar a rachar, aí já é mais preocupante, porque o problema não está vindo de cima para baixo. Provavelmente você tem problema na sua fundação. Então você tem ali uma movimentação das paredes
que estão sustentando esse forro. E aí isso vai causar uma rachadura no forro. Mas a água em si, quando ela bate, principalmente no forro de gesso, a água bate e ela faz um furo até cair lá no chão. Então, normalmente, a água ela vai vir de uma forma mais poça. Ela vai tentar fazer uma poça d'água em cima do forro até achar um furinho para escorrer. Já no forro de PVC, por exemplo, ela pode bater aqui e correr. Isso. Eu sempre digo assim, quando alguém me pergunta, eu digo, olha, não é aqui o lugar. Não é aqui, nunca é. Aqui foi a fonte que ela encontrou para fugir. É verdade. Mas pode ser que ela esteja correndo aí, né? Verdade. Porque o plástico, ele é muito impermeável. Então, a gota bate e escorre e vai procurar um local para sair. Mas como você falou, não necessariamente é o local que está pingando. Porque a gente não vai conseguir ver a olho nu, né? Você falou naquela questão do remendo rápido. Aí são palavras minhas, né? Remendo rápido. Que é aquela rachadura lá no Ageróis, onde eu cheguei lá, alguém chegou lá, colocou uma massinha ali, tá, cimento com cimento, parece que eu ouvi falar que não se casa, não se mistura, né? Não cola um no outro. É mais difícil, porque o cimento velho com o novo fica poeira às vezes, e aí isso vai gerando uma camada que ele não consegue selar bem um com o outro. Por isso que acaba rachando novamente. Só que quando o rapaz foi lá, que ele fechou aquela fissurazinha que tem lá, evidentemente que hoje ou amanhã não vai acontecer, né? Sim. Natural, talvez não, talvez sim, talvez não, mas a tendência é não, por enquanto. Isso quer dizer que pode me provocar algo bem pior amanhã. Pode, porque o que é que se pode fazer? Se a sua rachadura for pequena, um pouquinho de massa a mais vai ajudar. Mas se você perceber que, por exemplo, a telha já está bem mais baixa, e aí o ideal realmente é que se ela está soltando, é natural que ela baixe. Que ela vai ficar mais funda, né? E aí essa rachadura vai aumentando. Até com o peso da própria telha também tende a ceder. É interessante que você tire toda essa camada do canto, coloque talvez uma nova telha, se for necessário, e aí você bota uma massa nova. E por cima, nesses cantos, a gente pode fazer uma coisa que se chama rufo. O rufo, ele é um material que ele é emendado na parede, por cima da telha. Então a água vem, bate na parede, escorre no rufo e do rufo vai para a telha. Então é uma barreira a mais para evitar que essa água fique sempre descendo ali no canto, quebrando essa massa entre a telha e a parede. Me diga uma coisa, nesse período de chuva, já que passou novembro e eu não mandei fazer a revisão, a prevenção, período de chuva, eu devo mandar fazer, porque é muito relativo. Se for pouca coisa, aí eu não sou profissional da área, viu? Como usuário, eu vou falar como usuário. Sim. Se for pouca coisa, eu diria, não faço agora, deixa aumentar, talvez. Se for muita coisa, vamos fazer logo, porque senão eu vou morrer afogado. Isso. Se for pouca coisa, se ele subir, quebrar mais. Pronto, era justamente isso que eu ia falar. Às vezes acontece, você percebeu uma goteira grande da noite pro dia e você ligou pro seu pedreiro, né? Seu Antônio, por favor, passe aqui em casa que tá chovendo muito. E aí pode ser que ele responda o seguinte: tu vai ter que esperar um pouco, porque se eu subir agora vai ser pior. Então, na hora que chove, aquelas próximas 24 horas, por mais que não esteja chuva, aquela telha ainda está muito mole. Sim. Então corre o risco. Qualquer detalhe ela quebra. Ela quebra, você pode pisar nela e ela pode quebrar. Então assim, vai aumentar a quantidade de infiltrações, né, de goteiras, que é o oposto do que a gente quer. Então às vezes eles preferem esperar uma estiagem, 2 dias sem chover, aí sobe e tenta colocar as coisas no local. Porque se você subir na hora da chuva, você vai literalmente, infelizmente, subir para quebrar mais. Outro dia lá na empresa, sabe? Uma garota ligou para mim, cedinho, ela chegou na empresa e tinha uma goteira, uma parte lá que tem gesso, e pingou e furou o buraquinho, do jeito que você falou. Rapaz, ela mandou uma mensagem para mim pela manhã: pelo amor de Deus, mande aqui um pedreiro agora, porque tá chovendo aqui dentro da sala e não sei o que, não sei o que. Eu disse: minha filha, são 6 horas da manhã, era 7 horas, ela não chega às 6, era 7. São 7 horas da manhã. O pedreiro deve estar dormindo. Está chovendo. Ele não vai aí. Se ele for, eu não o deixo subir. Não tem sentido.
Ainda colocava de outra pessoa em risco, Eu né? disse, faz o seguinte, enxuga onde molhou e bota um balde para segurar essa água. Ela começou a rir. Não, mas não era agora para mandar não. Não, mas pelo desespero, 7 horas da manhã, minha filha, se eu não mandar aí umas 4 ou 5 pessoas para ter essa goteira, vai Uma morrer equipe gente. inteira. Rapaz, quando eu cheguei lá, era uma goteira, sabe? Era muita chuva, mas a goteira era aquela coisa Pontual. pontual. Já tinha acontecido outras vezes e furou um buraquinho realmente. E tava, mas rapaz, mas ela fez uma lágrima que eu digo, primeiro se ele for aí, eu não deixo subir. Ele vai quebrar abaixo dele e vai ficar pior a situação. Sim. Faz o seguinte, enxuga, pega um paninho, tu enxuga e bota um baldinho, rapaz, deixa encher, e nós vamos ter um balde d'água aí daqui a pouco. Mas é exatamente nesse aspecto, de que as pessoas se precipitam, Sim. né, para tentar solucionar um... Outro detalhe importante também é que me ligaram outro dia aí, nesses 15 dias, nesse período agressivo de chuva, não, nesse período maravilhoso de chuva, né, vamos dizer assim, abençoado, né, de chuva, e é até uma forma de rir um pouco, mas foi a verdade, a pessoa ligou para mim e disse, mas Leite, rapaz, aqui em casa tem goteira demais. Eu disse, e era cedinho, né? E eu respondi desse jeito, eu disse, rapaz, aqui em casa também tem, nem por isso eu ando ligando. Nem por isso eu ando ligando para ninguém para avisar. Não, eu quis dizer só alguém que quis emendar. Mas são detalhes mais interessantes, mas que chamam a atenção para que a gente possa ter os cuidados devidos. Era para ter tido antes. Como não teve, suporta e deixa passar na hora certa. Corre risco de acidente, inclusive, né? De acidente. Gente, eu estou conversando aqui com o arquiteto e professor universitário, Dr. Adailton Júnior, no programa Café com Leite, falando sobre goteiras, dicas de prevenção e de reparos. Nada mais justo que bebermos uma água, né? Beber uma água. Programa Café com Leite, não pode faltar um cafezinho com leite, né? Por favor, doutor Adailton Júnior, aqui no programa Café com Leite, com o nosso tema muito em voga em virtude do nosso tempo, né? De chuva aí, nosso inverno, que é goteiras, os cuidados que nós devemos ter nos nossos ambientes residenciais e comerciais. Ele disse que no próximo bloco vai continuar com a gente e tem mais informações para você. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Agradecer a você que nos acompanha aqui pela TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale, TV Cariri, e também através das nossas plataformas digitais, no Facebook, no YouTube. De todas as formas, eu estou aí juntinho de você, me deliciando de um cafezinho, mas em especial lhe mantendo sempre muito bem informado, como hoje estou conversando aqui com o arquiteto, doutor Adailton Júnior, falando sobre os cuidados que nós devemos ter nesse momento de chuva, nesse momento que, graças a nosso Senhor Jesus Cristo, tem sempre, todos os anos aí, estamos vivendo esse momento de chuvas, então os cuidados preventivos que nós devemos ter. Aí eu quero aproveitar e mostrar aqui para você a nossa sandalinha Café com Leite. Aqui tem tudo, é café com leite, sandália Café com Leite, cheirosinha, bonita, linda, né? Essa daqui, ó. Olha essa aqui também, ó. Linda, né? Aí, gente, o que é que essas meninas da produção fazem, ó? Manda essa sandália bonitinha, pequenininha. Essa daqui também. Aí me manda essa azul. Olha o tamanho desse pano. Olha só. 46 no mínimo. Não pode, olha. Quase 2 palmos de sandália. Mas cheirosa, macia, gostosa. Sandálias Café com Leite. Quer um par? Fala aí com a nossa produção aí. Eles vendem, não dão não. Outro dia eu fui dizer que era para doar a sandália aqui. Eles brigaram comigo aqui. Não ligue não, pelo amor de Deus. Se quer... Adquira já. Fale aí com a nossa produção e receba na sua casa sandálias Café com Leite. Doutor, nesse intervalo eu me lembrando, sabe? Eu outro dia, uma caixa d'água. A gente imagina a goteira de chuva, né? Só. Sim. Mas tinha uma caixa d'água ali em um certo ambiente, de alvenaria. Ela rachou e no outro dia
o vizinho tinha mais água do que a cidade inteira. Porque tinha água da rua, estava enchendo a caixa e ela rachou. E, infelizmente, é um fato inesperado. Começou a vazar, né? Aí eu te pergunto, nesse caso da caixa d'água também, é possível haver uma prevenção contínua para não acontecer esse tipo de coisa? Nesse caso específico, considerando que a caixa d'água é de concreto, né, de cimento, não tem como ter uma preventiva, porque está num ambiente ali teoricamente isolado. Sim. Mas aí no primeiro momento que se viu que houve essa infiltração, né, essa goteira mascarada, o ideal seria secar a caixa d'água, identificar onde é o ponto de infiltração, por exemplo, se teve um problema na manta, se foi uma dilatação e as paredes dessa caixa d'água sofreu ali uma rachadura. Então, realmente, descobrir o local específico, abrir, revestir com a nova massa e permeabilizar novamente. Mas uma manutenção preventiva eu diria que não tem, porque está num local selado, né? Eu de uma pessoa da família, eu disse, faz o seguinte, termina, derrubar e botou a caixa de acrílico. Às vezes é problema de peça, né? Peça outra. Tira logo e coloca uma caixa de acrílico maior e tal. O menino fez a base lá direitinho, botou, pronto, ficou melhor. E até com mais água, porque a nova tem mais capacidade. Mais capacidade. Ficou bem interessante. Mas me diga uma coisa. Falávamos em goteiras e falávamos nos imóveis com laje, por exemplo. Mas nós temos aí os andares superiores, né? Como apartamentos, ou até mesmo pequenos, 2, 3 andares, pequenos... Duplex, né? Duplex, né? São bem comuns. Bem comuns. Casa dividida. A gente imagina vazamento, goteira somente externa, de externa para dentro. Né? Necessariamente é isso? Ou, por exemplo, uma torneira quebrada no primeiro andar pode me provocar um chuveiro que infiltrou água? É goteira, né? Seria uma goteira artificial. Uma né? goteira artificial, um vazamento, né? Ali, criada pelo ser humano. Por que isso aconteceria? Se você tem uma incidência de água, né, independente de ser da chuva ou da sua rede com defeito, ela vai danificar o cômodo abaixo imediatamente. Então, se você tem um duplex, se você tem um banheiro nesse pavimento superior, né, lá do quarto, e tá pingando para baixo, não vai deixar de ser uma goteira, né? E aí essa água, ela vai furar o seu forro ou a sua laje, só que ela vai ser muito mais forte. Porque você concorda comigo que se for essa goteira artificial, como a gente chamou, né, ela vai ter uma incidência recorrente todos os dias. Goteira, quando a gente fala de chuva, a gente tem um período. E já essa dentro de casa, ela vai ser de caráter urgente, né? A gente não vai poder esperar, por exemplo, a chuva passar para dar uma manutenção. O ideal é que se identifique logo para diminuir o prejuízo dentro de casa. E isso pode ser um problema estrutural, né? Pode ser um problema estrutural. Por exemplo, se não for de tubulação, se for no banheiro. Vamos dizer que você estava aqui tomando banho, a água está escorrendo para o ralo, mas nem toda a água está indo para o ralo. Pode estar indo para o cantinho entre o piso e a parede. Às vezes o seu rejunte não está bem selado e aquela água está infiltrando ali. Está entrando na parede e dali vai descer pela laje e vai pingar no cômodo de baixo. E quando a gente observar, a coisa já tem tomado uma certa dimensão, porque a gente não observa nos primeiros momentos, né? Nunca observa. E ainda mais banheiro, porque, por exemplo, a gente tem cerâmica, né? Cerâmica, porcelanato, revestindo. E você não consegue ver como que está por trás dele. Então, às vezes, a parede já está mofando por dentro. E a gente já coloca que é para realmente não ver. Até para mascarar, né? Mascarar mesmo, né? E aí essa parede ela vai se danificando por dentro e você só não está vendo. É tanto que acontece, às vezes você bate assim, ó. Aquela cerâmica está fofa. Mas por que essa cerâmica está fofa, né? Muitas vezes é a umidade. Porque a água em excesso, ela vai desplacar essa cerâmica. Então, aquela cimento, aquela argamassa que foi colocada, ele vai perder a função e ela vai se soltar da parede. Por isso que a gente tem essa impressão do fofo, da cerâmica fofa. Sim. E se você puxar, ela vai sair fora por excesso de umidade. Inclusive, no próprio ralo, entre o ralo e a cerâmica, o porcelanato ali, aquele rejunto, sim, e o rejunto dentro do próprio banheiro, como o senhor falou, entre uma e outra, que é natural aqui dali arrancar, né, com o tempo. É natural.
É tanto que existem hoje em dia Se não, no a fábrica mercado. não vende mais. Já Não pensou, vende hein? mais, né? Vai vender só uma vez. Isso é verdade. É verdade, tem que danificar mesmo. E até porque para chamar a atenção, né? Sim. Para chamar a atenção da gente, né? Se for no piso, você vai ver que ele tá infiltrando porque vai começar a mudar de cor. Aí vai vir aquele aspecto de lodo. E aí, se tiver aquele aspecto de lodo, é porque tá juntando muita água. E muita água com frequência. Então tá infiltrando água ali naquele local. Muito cuidado, né? Mas me diga uma coisa, em caso de apartamentos com 2, 3 andares ou mais, né? Nós temos edificações aqui até parece com 20 andares já ou mais, né? A gente tem 21 andares ali próximo ao shopping, tem até com 33 já. 33 já. Torres com 33 andares aqui no Caribe. Maravilha, né? Que a gente já está num processo de verticalização bastante avançado. Vem crescendo a cada dia. E necessariamente o termo goteira, nesse caso, teria que vir lá de cima, né? Se fosse uma goteira natural, ela viria pelo telhado, pela varanda, né? Sim, pela varanda. Pela varanda, né? que às vezes chove muito, ali é uma área que está aberta, né? Então aquele piso também precisa receber o mesmo tratamento especial que nos banheiros, onde a gente vai ter, por exemplo, aquela goteira artificial, né? Por essa infiltração da água. Eu estou tentando buscar aqui uma pergunta, doutor, mas eu enxergo muito assim a questão jurídica ou administrativa, no caso de convivência familiar, multifamiliar. É a questão de infiltrações, que seja em banheiro, que seja da parte da varanda, que seja de algum lugar, mas assim, porque é uma relação multifamiliar com várias famílias que podem, de fato, prejudicar a outra até por desconhecimento. Mas eu imaginando aqui também, porque tem o síndico, que tem uma norma, que as pessoas devem cumprir essas normas para evitar danos para o outro, mas eu já enxergo a coisa muito, tanto do lado jurídico como administrativa. Mas não deixa de ser um dano que vai ser causado estruturalmente. Estruturalmente. E a responsabilidade, inclusive, é do condômino morador da unidade. Então, se você está no seu andar e você começa a perceber que tem uma infiltração vindo de cima para baixo, essa goteira, né? Essa umidade, a responsabilidade é do condômino imediatamente superior, acima. Então, se está tendo um problema que vem de cima para baixo, a responsabilidade é daquela unidade. E aí, falando em termos legais, o ideal é que você procure essa pessoa. Às vezes até de uma forma amigável, né? Chega lá, diz, amigo, está acontecendo um problema na minha casa. A gente poderia ver juntos, propor aqui uma solução. E aí, se caso você perceber que essa forma mais dinâmica não surtiu efeito, a gente vai aí atrás de um síndico. Se não der certo, a gente vai atrás aí vamos para a área jurídica, né? Atrás da área jurídica e do síndico. É uma área comum, porque é muito difícil pessoas, né? E morar juntos em unidades. Tem seus desafios, tem seus né? desafios, né? Precisa ter uma cabeça muito boa. Gente, eu estou conversando aqui com o arquiteto e professor universitário, Dr. Adailton Júnior, falando sobre goteiras, os reparos, os cuidados que nós devemos ter, com dicas extremamente ricas e importantes aqui no programa Café com Leite. Dr. Adailton, nossa conversa está maravilhosa, mas a produção me pede para ir até um cafezinho ali. Eu acho que nós vamos ter que fazer uma pausa, tomar um cafezinho, olhar se tem alguma goteira por aqui, né? Aproveitar esse momento para vasculhar, né? Tem uma instituição a qual eu sou integrante, que quando você diz assim, tem goteira, o assunto não é a goteira aqui, não, é outra goteira. Gente, eu vou ao intervalo. Voltaremos em instantes. Fique ligado. Eu falei que era rapidinho, já me deliciei de um cafezinho, de uma água mineral São Geraldo e já estou de volta aqui no programa Café com Leite, mas agora para te agradecer, doutor. Muito obrigado, foi muito boa essa nossa conversa. Eu acho que esse tema, quando na abertura falei que era um tema muito em voga, porque dado aos acontecimentos que vêm ocorrendo
em detrimento das chuvas, eu quero te agradecer, que eu tenho certeza que o recado foi dado. Cabe a cada um fazer a sua parte, né? Muito obrigado e volto mais vezes aqui, viu? Muito obrigado também, foi um prazer estar aqui, conversar, e eu gostei desse canal e que ele esteja sempre aberto para a gente trazer informação de qualidade, que a nossa população ela precisa disso. Considerando que a arquitetura tem várias vertentes de diálogo que nós podemos ter aqui, isso implica dizer que já vai ficar aqui agendado em breve o seu retorno para que eu possa lhe oferecer o meu café sem goteira, para que a gente possa conversar outros temas, tá bom? Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Mandar um abraço aqui carinhosamente para a Lívia, do marketing da Uninassal. Obrigado, Lívia. Obrigado aí pela sua parceria, pela sua contribuição ao programa Café com Leite. Mandar um alô aqui para Dona Mundinha, na Rua Otávio Aires. Rosa, promotora lá em Barbalha. Promotora Damião, na cidade de Barros. Damião ligado no programa. Sempre me liga e diz que acompanha aqui o programa Café com Leite lá na cidade de Barros. Carlos Eduardo, no Brejo Santo. Sempre ligado, Maria Inês e sua filha Miriam, no Frei Damião, Dona Lourdes no outro lado, não, no centro, no Mercado Central, Dona Lourdes no centro, aqui no Mercado Central, em Juazeiro do Norte, os irmãos Neto e Ivan na Vila Fátima, seu Francisquinho no sítio Estrela de Barbalha. Eu quero mandar também um abraço para seu Chiquinho e Dona Tica lá no sítio Bela Vista, em Barbalha, também ligado no programa. Muito obrigado. E mandar também Francisquinho das Igrejas. Só eu lembrei de Francisquinho aqui, mandar um abraço para Francisquinho das Igrejas também, que sempre assiste o programa Café com Leite. Dizer para você que nos acompanha nas nossas redes sociais, P Café com Leite, P de programa, P Café com Leite, Leite com 2T, e também TV Café com Leite. Lá você assiste esta e todas as edições do programa Café com Leite no nosso site, viu? tvcafécomleite.com.br. Eu vou ficando por aqui, lembrando que de segunda a sexta-feira você nos acompanha a nível regional aqui pela TV Café com Leite, TV Verde Vale, TV Cariri e nas redes sociais. E aos domingos, às 23 horas, através da TV Meio Norte, você nos acompanha a nível nacional aqui de Juazeiro do Norte, o programa Café com Leite. Em nome da minha produção, nosso abraço, nosso beijo carinhoso e nossos agradecimentos pela sua audiência. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Tchau, até lá.